O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel da tribo de Asser. Era de idade muito avançada, quando o jovem tinha sido casada, e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva, e agora já estava com 84 anos, não saía do templo dia e noite servindo a Deus, com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galileia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia, tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode aplaudir para valer. Palavra. É isso. Agora vai se sentando e cantando. Que o céu se exubile, que o céu se exubile e exulte a terra, exulte a terra, que o céu se exubile, que o céu se exubile e exulte a terra, exulte a terra. No dia de hoje a igreja nos põe a contemplar a figura desses 2 anciãos, o velho Simeão, também chamado profeta Simeão, e Ana, também chamada a profetisa Ana. Você sabe muito bem, Simeão tinha recebido, como todo o povo de Deus, a certeza de que o Messias viria, e era preciso que todo filho de Israel esperasse a vinda do Messias. É que o tempo foi passando, e o próprio povo de Deus foi se desacostumando daquela verdade. Sim, eles sabiam que um dia o Messias viria, só que justamente pelo fato do tempo ter passado tanto, eles também dilataram o tempo para frente. Quer dizer, passou tanto tempo, ele não veio ainda, quer dizer, não vem então já. E veja o erro, o total erro, porque ele demorou tanto para vir. Eles disseram, bom, então não vem então já, e dilataram o tempo para frente. Padre Léo diria, burrice. Não é? Burrice.
E realmente, meus irmãos, essa é uma burrice que não apenas o povo de Deus daquele tempo cometeu, como o povo de Deus de hoje está cometendo. E vejo os doutores da lei e os escribas daquela época cometeram esse erro, um tremendo erro. E eles eram os teólogos, eles eram os que ensinavam o povo, eles eram os biblistas, porque os escribas viviam copiando a Bíblia, e os doutores da lei viviam estudando a lei, estudando a Bíblia e ensinando ao povo, e eles mesmos estavam levando o povo a este erro, de maneira que o povo já não esperava tão já a vinda do Messias, porque justamente ele demorou tanto tempo. Você percebeu o erro? Há muito tempo eles esperavam a vinda do Messias. E porque esperaram tanto tempo, passou uma geração, e outra geração, e outra geração, e o Messias não veio. Outra geração, e o Messias não veio. Outra geração, e o Messias não veio. Quer dizer, pensaram eles, falaram eles, pregaram eles, então ele não vem tão já. É ao contrário, temos que dilatar pelo menos o mesmo tempo. Burrice. Temos que esperar pelo menos o mesmo. Não, é o contrário. Se ele não veio até agora, quer dizer, estamos muito mais perto agora da vinda do Messias. E eles não, colocaram lá longe a vinda do Messias. Ainda mais, eles começaram a confundir todas as coisas, se apegando a situações políticas, e imaginando agora um Messias simplesmente libertador político-social, que viria para libertá-los, mas humanamente, politicamente, eles não suportavam estar debaixo do jugo dos romanos. Então a aspiração deles é que surgisse um Messias, e desculpe, fosse quem quer que seja, mas que os libertasse do jugo dos romanos. Foi isso que vários deles viveram quando Jesus surgiu, quando Jesus começou a falar, a pregar, a anunciar daquela maneira, especialmente quando ele começou a fazer não somente milagres de curas, mas ele começou a fazer milagres materiais, como transformar a água em vinho. Quando ele multiplicou pães uma vez, quando ele multiplicou pães uma segunda vez, ele disse: quem multiplica pães vai sustentar um exército inteiro. Este é o Messias, vamos logo proclamá-lo. E você lembra muito bem que logo depois que Jesus fez a multiplicação dos pães, o povo já estava alvoroçado, e desculpe, os apóstolos eram os mais alvoroçadinhos. Eles que queriam muito ser os primeiros no novo ministério, no novo reino, já estavam também eles fomentando isso no meio do povo. É a hora e agora, vamos proclamar o rei, e atiçando o povo para que o povo proclamasse Jesus como rei. Você se lembra muito bem como Jesus colocou em primeiro lugar, como que de castigo, os apóstolos na barca, e disse: sumam daqui, vão para o outro lado do largo. É que a gente lê o Evangelho muito lightmente, não é, Padre Léo? A gente lê assim, mas pensa um pouco, Jesus nunca fez isso, ainda mais rodeado de povo, um povo que acabava de assistir o espetáculo de pães e peixes multiplicados, e o povo alvoroçado. Por que é que Jesus vai pegar os apóstolos e mandar os apóstolos na frente? É claro, nesse momento ele ia pedir arrego aos apóstolos, para que os apóstolos segurassem o povo, e eles subissem para o alto do monte para rezar. Daí os apóstolos despediam o povo, daí os apóstolos iam embora, subiam um morro também, não sei. Mas só que Jesus mandou os apóstolos na frente, porque eles estavam atrapalhando tudo para os planos humanos. Eles eram que estavam atiçando o povo, para que o povo proclamasse Jesus como Messias, como Rei, e aí acabasse com o jugo dos romanos. E era esse o medo dos escribas, dos fariseus, que houvesse então uma revolução em Israel, e os romanos viessem e houvesse derramamento de sangue. A coisa tornou-se política, e é por isso que Jesus não quis saber nadinha
disso. Porque na verdade ele era realmente o Messias. Desculpe, o Messias não mais esperado. Não mais esperado. Porque eles estavam noutra agora. Tudo aquilo que as Escrituras durante séculos, gerações e gerações, anunciou a respeito do que seria o Messias, agora eles não entenderam nada e decepcionaram-se com o verdadeiro Messias que veio. Por que eles decepcionaram-se? Decepcionaram-se justamente porque não correspondia às expectativas deles. Primeiro é que eles esperavam um Messias que viria muito mais na frente, mas agora uma vez que apareceu, entre aspas, que Ele satisfaça os nossos desejos, que Ele satisfaça as nossas expectativas, que Ele nos liberte dos romanos e nos faça a nós a grande nação do mundo inteiro. Percebeu o erro total? E foi também por causa disso que eles acabaram levando Jesus à morte. Por causa das brigas sociopolíticas entre eles, porque também entre eles, escribas, fariseus, doutores da lei, o sumo sacerdote, que era uma raposa naquele tempo, também havia discordâncias entre eles, e daí a vítima acabou sendo Jesus. Claro, havia atrás disso todo um plano do Pai. Na verdade, a razão última pela qual rejeitaram Jesus era uma razão íntima, era uma razão espiritual, profunda, sobrenatural. Eles não aceitaram o plano de Deus, o projeto de Deus. E era preciso que Jesus passasse por tudo isso, e na sua entrega, na sua obediência ao Pai, Ele nos salvasse. Mas por que aconteceu tudo isso? Pelo erro deles, de não estarem mais esperando o Messias. Pelo contrário, porque Ele demorou tanto, eles jogaram a vinda do Messias lá para frente. Meus irmãos, não é isso que nós estamos vivendo hoje? É ou não é? E não é verdade que os escribas e doutores da lei de hoje estão fazendo a mesma coisa? Puxa vida, eu me cansei de ouvir as pessoas virem me dizer que nesse tempo de advento, o que houve de colegas meus e colegas nossos, que já começava a pregação, porque nesses últimos domingos, nos dias de semana também, o que os evangelhos e as cartas falaram a respeito da vinda do Senhor, e estava na cara a expressão, e já começava a pregação assim: não fiquem pensando que essa vinda do Senhor é para agora, pelo contrário, a vinda do Senhor é daqui a muitíssimo tempo e tal, vamos conversar sobre outros assuntos, nem pense a isso a respeito. E o tempo que gastavam era para dizer que não é nada disso. Esse pessoal da renovação, nem sei se não falaram também da canção nova, falando da vinda do Senhor, não é nada disso, né? E gastavam o tempo todo do sermão para dizer que não era isso, e o que era também não disseram. Me perdoem, me desculpem, mas nós estamos vivendo e cometendo o mesmo erro que cometeram os escribas, os doutores da lei, os sacerdotes daquela época. Gente, nós corremos o risco do que aconteça conosco, com a vinda do Messias, com o que aconteceu agora na Ásia. Verdade ou não é? Foi um sinal tremendo para a humanidade. Quem é que esperava minutos antes que acontecesse tudo aquilo? Coitados deles, não se trata de um castigo de Deus, não foi nada, foi simplesmente uma demonstração da natureza. Quem esperaria que minutos depois acontecesse tudo aquilo, que aqueles vagalhões de 10, 11 metros viesse do mar e invadisse a terra e os prédios e as casas, e coitados dos pobres, coitados daqueles que nem bem casas tinham choupanas e tudo levado. Mas, meus irmãos, é um sinal tremendo. Quantos são os mortos já? 127 mil. Quer dizer, uma cidade inteira, uma grande cidade até, de mortos, sem falar os outros que estão lá, sem casas, sem abrigo, correndo risco tremendo de saúde, porque agora começa o risco de infecções, isso, a infecção passar, então, uma verdadeira epidemia. Mas é ou não é um aviso para nós, humanidade? Deixem de ser loucos. Quanto eu preciso dizer pela minha palavra
que vocês vão ser surpreendidos. Gente, não é verdade que nos domingos e nos dias de semana, as leituras diziam justamente que o Filho do Homem virá na hora em que menos esperais? Verdade ou não é? Só que Ele não quer nos surpreender. Inclusive a carta aos Tessalonicenses vai dizer que, infelizmente, são os maus, são os que não creem, são os que rejeitam a Deus, que vão ser surpreendidos. E a própria carta aos Tessalonicenses diz: mas quanto a vós, vós não sois filhos das trevas, vós sois filhos da luz. Então a vós, o dia do Senhor não pode surpreender. Só que nós estamos fazendo força para sermos surpreendidos, até tentando dissuadir-nos a nós mesmos e dissuadindo-nos uns aos outros de que não, e caindo na mesma burrice do povo daquele tempo, dizendo: bom, ele demorou tanto tempo, não veio até agora, portanto, ele vai demorar pelo menos o mesmo tempo para vir, então joguem lá para frente. Ninguém tem pregado o fim do mundo, ninguém. Pelo contrário, nós sabemos e professamos também nas pregações que o fim do mundo realmente fica para bem depois. O que vai acontecer aqui é o que alguns teólogos da igreja, como São Bernardo, chamou de vinda intermédia do Senhor. Ele virá depois no fim do mundo, para o último julgamento. Mas agora Ele virá para estabelecer o seu reino no meio de nós, porque os tempos estão maduros e Ele virá para estabelecer o seu reino. E como explica a Bíblia, nós teremos um longo tempo de céus novos e uma terra nova, de um mundo novo, de uma humanidade nova. Teremos um tempo maravilhoso, é que nós justamente, na nossa maneira de olhar os acontecimentos, de olhar a Bíblia, de olhar a teologia, fizemos o que fizeram os escribas e os doutores da lei. Pensando que o Messias só virá há muito tempo, nós fizemos com uma sanfona, fechando e abrindo, e fechamos a sanfona, de maneira que Ele veio na primeira vez no Natal, virá na última vez no fim do mundo, e esquecemos justamente da insistência da Bíblia, que fala numa outra vinda, que é a segunda, onde Ele virá glorioso, onde Ele virá para estabelecer o seu reino, onde, gente, o próprio Pai Nosso já diz: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra, é na terra, não é no céu. O Pai Nosso não pede que, Senhor, que chegue o dia que vamos todos para o céu, que chegue logo esse dia, vamos todos para o céu, e que a sua vontade seja feita lá no céu, como já é feita lá no céu. Não. Venha a nós o vosso reino. Ele não veio ainda. É claro que durante esse tempo, nós cristãos precisamos estar construindo o reino, assim como aqueles homens tiveram que juntar água, 600 litros pelo menos de água naquelas grandes, como é que chama isso? Grandes talhas, encheram aquelas grandes talhas de água com 600 litros de água, para Jesus depois transformá-las em vinho. Da mesma forma, assim como foi preciso pegar todo o pão e todo o peixe que tinha, pão era somente 5 pães e 2 peixes, mas foi preciso pegar tudo aquilo. É preciso que hoje nós trabalhemos para construir esse mundo novo. É a nossa parte. Mas, gente, a nossa parte é como 600 litros de água. Mas o que é 600 litros de água? Para quem está esperando vinho. Pior ainda, o que são 5 pães e 2 peixes para uma multidão inteira faminta. Na verdade, é como nada. Nós somos tão orgulhosos que temos caído na real de que, por causa do pecado original, por mais esforços que nós façamos, temos que fazer. Mas nós não vamos construir o paraíso aqui, não. É por isso justamente que irmãos nossos entraram de cheio numa sociologia e muitas vezes numa teologia marxista, se tornando justamente os construtores do céu na terra, mas um paraíso marxista, de visão completamente marxista, de uma libertação apenas humana, e desviando totalmente as trajetórias de Deus.
Mas por que justamente isso? Porque mudaram tudo. Uma coisa importante na qual nós temos que pensar, os cientistas já disseram que o eixo da Terra mudou com esse terremoto e esse maremoto. Claro, os cientistas estão dizendo que isso não vai trazer grandes mudanças. Será que é mesmo? Ou eles estão tapando o sol com a peneira? Claro, um pânico justamente agora seria terrível. Mas olha uma questão de equilíbrio. Está equilibradinho. Se eu desequilibro um pouquinho, só isso só. É verdade ou não é? Que se eu desequilibro até agora, durante milênios ficou equilibradinho. Agora deu uma pequena desequilibrada. Faz isso com você. Você está bem equilibrado em cima dos seus pés. Dá uma desequilibradinha. É ou não é verdade que qualquer tranquinho, qualquer mudancinha, você vai para o chão? Verdade ou não é? É. Nós, humanidade, temos que criar juízo. Temos que criar juízo. E não é verdade que os cientistas estão dizendo que esse tipo de terremoto que deu, que causou esse maremoto, ele não fica só no primeiro, ele se repete. E pode se repetir em qualquer outro lugar. Não é o que eles estão dizendo, não sou eu. Não é o que eles estão dizendo. Se esse primeiro já desequilibrou um pouco a Terra, o segundo não vai desequilibrar, não. Gente, não é uma coisa qualquer, é o eixo da Terra. Bota a Terra inteirinha. Desequilibra o eixo da Terra. Nós, humanidade, precisamos criar juízo e olhar para aquele que está nos falando das coisas sobrenaturais. Claro, nós não estamos aqui pregando um medo, nós estamos aqui pregando que nós olhemos para o Senhor. É como se o Senhor dissesse: eu já disse a vocês milhares de vezes e coloquei na minha escritura para que ninguém tenha dúvida nenhuma. E eu falei justamente na situação de ter que dizer a respeito da minha vinda, que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Não é justamente isso que diz a palavra de Deus? E, gente, isso não está em nenhuma outra parte da Bíblia, a não ser quando Jesus falou a respeito dos fins dos tempos e da sua segunda vinda, a sua vinda intermédia. Ele insistiu dizendo que passará o céu e a terra, quer dizer, tudo vai passar, mas as minhas palavras não passarão, para dizer, isto vai acontecer, e nós estamos brincando. E nós que ensinamos o povo, infelizmente, temos nos enganado e enganado os outros, temos nos driblado a nós mesmos e driblado aos outros, e temos errado e levado os outros ao erro. Gente, não é mais momento de estarmos jogando a vinda do Senhor para lá, não sei daqui a quantos séculos, mas dizer com clareza, o Senhor virá, e virá a qualquer momento, e os sinais estão maduros para a sua vinda, só que Ele não virá para destruir o mundo, Ele virá justamente para estabelecer o seu reino, mas quando Ele vier para estabelecer o seu reino, Ele virá tendo que necessariamente, em primeiro lugar, limpar o mundo, porque é isso que faz um médico. Imagina um grande acidente de carro, por exemplo, a pessoa chega toda quebrada no hospital, e claro, ali no carro, ali no chão, terra, sujeira, primeira coisa que se faz é limpar tudo, uma asepsia completa, para se fazer a cirurgia. Primeira coisa, se limpa, depois se faz a cirurgia, para que o organismo se recomponha e comece vida nova. Verdade ou não é? Pessoa que chega no hospital praticamente sem condições, e o médico diz, é só por um milagre, mas graças a Deus, porque se limpou tudo, e a primeira coisa foi a asepsia completa, porque se fez a cirurgia, graças a Deus o organismo reagiu, e a maravilha acontece, o milagre acontece, e a pessoa volta, a vida é uma vida nova. É isso que o Senhor vai precisar fazer na face da terra, porque, desculpe, a face da nossa terra, a nossa humanidade é uma pouca vergonha.
Acho que vocês não aplaudiram a pouca vergonha, né? Mas aprovaram que realmente é uma pouca vergonha. E realmente é uma pouca vergonha. E mais do que vergonha para nós, Deus se envergonha da situação a que nós chegamos. Só que Ele tem misericórdia. Ele tem uma infinita misericórdia. E é por isso que Ele insiste, que Ele insiste, que Ele insiste, que Ele insiste, que Ele insiste. Não é à toa, gente, que nós estamos vivendo há muito tempo o tempo da misericórdia. Como é que chama a santa da misericórdia? Santa Faustina. Não foi à toa que João Paulo II canonizou Santa Faustina Kowalska, lá da Polônia, que trouxe justamente todas aquelas aparições de Jesus, todas aquelas revelações de Jesus a respeito da sua divina misericórdia. Você sabe muito bem que está muito claro nos escritos dela, e a hora que a igreja canoniza, e para canonizar é um exame muito sério, todos os escritos dela praticamente são aprovados pela igreja. E ela fala assim claramente da vinda do Senhor, e fala que justamente aquele tempo todo de misericórdia, que começou lá nos tempos dela, são justamente os últimos tempos da misericórdia que antecedem a sua vinda. E ela fala com muita clareza de uma grande luz que viria da Polônia. Se a Polônia fosse fiel, dela viria uma grande luz, e que essa pessoa que seria essa grande luz prepararia, diz Jesus para ela, a minha segunda vinda. E os que interpretam os escritos de Santa Faustina são unânimes em dizer, quando ela escreve isso, aliás, quando Jesus lhe fala isso, e ela deixa por escrito, se trata do Papa João Paulo II, que está preparando justamente, e que com que força, meu Deus do céu, Deus o conserve, Deus lhe dê tenacidade. Ele está preparando a segunda vinda de Jesus, está preparando, e com que heroísmo Ele está preparando a segunda vinda, está nos preparando para a segunda vida. Ele é como o velho Simeão, dizendo para nós, crie em juízo, ele se arrasta, porque ele tem a certeza que ele virá, e ele verá o Senhor na glória, como o velho Simeão. Não é verdade que o velho Simeão se arrastava, e que naquele dia ele veio já octogenário, igualzinho o Papa João Paulo II, veio ao templo, e porque o Espírito Santo tinha a certeza de que ele veria com os seus olhos o Messias na sua primeira vinda, ele reconhece no meio da multidão que está ali no templo, porque imagine, o templo de Jerusalém, em tempo de festa, porque Jesus foi numa festa, a festa da Páscoa. Gente, era muito mais do que nós estamos aqui na Canção Nova, mas nem precisamos colocar mais. Imagine no meio de todos nós aqui, reconhecer, no meio de tanta gente, uma criança de colo, portanto sem nenhuma demonstração externa, que é o Messias. Ainda mais se essa criança tivesse uma auréola, se essa criança tivesse um cortejo, com não sei quantos príncipes, cortejando aquele rei, e com fanfarra na frente. Mas não, estava simplesmente no colo da sua mãe, ao lado do seu pai adotivo José, na maior pobreza, nem podendo ofertar o sacrifício primeiro, tinha que ofertar o sacrifício dos pobres. Ele reconhece no meio daquelas crianças o Messias, o toma no colo e o exalta. E agora os meus olhos, agora, Senhor, podeis me levar, porque os meus olhos viram a salvação, viram o Salvador, a salvação feita carne, e o levantou no alto. E gente, é a mesma coisa que faz a profetisa Ana, que vendo isso, sabendo disso, ela agora como mulher, embora com 84 anos, ela se põe a falar no templo a respeito do menino, o Messias que tinha vindo na sua primeira vinda. Gente, é preciso que hoje se fale com clareza, porque nós não estamos preparando a primeira vinda de Jesus, não, nós estamos preparando a segunda e gloriosa e definitiva vinda de Jesus, porque depois no fim do mundo, é só fim de mundo, é só para o julgamento final.
Mas como eu dizia, o Senhor vindo, Ele vai precisar fazer a limpeza, porque para trazer uma vida nova, para fazer uma terra nova, para fazer uma humanidade nova, Ele tem que acabar primeiro com todo o pecado e com todo o mal. Ele tem que fazer uma limpeza total. E é claro, quando Ele vier agora, Ele tem que vir com justiça, no sentido de que Ele precisa fazer justiça aos bons, porque nós sempre tomamos justiça no lado mal, de castigar os maus. Não, a primeira justiça é justamente gratificar, glorificar, dar o que merece o justo, o bom, o correto, aquele que lutou, aquele que sacrificou-se, aquele que ouviu o Senhor. E o Senhor virá com justiça para justamente dar a justa retribuição àqueles que foram fiéis. Claro, lutaram para viver longe do pecado, para dominar a si mesmo, para não pecar, para ser do Senhor. Nós estamos lutando, e o Senhor virá justamente para retribuir com justiça àqueles que têm perseverado na luta. Nós não somos melhores do que os outros, mas graças a Deus estamos lutando. Mas o Senhor vai precisar, mas o Senhor vai precisar usar da mesma justiça com aqueles que resistem, e aqueles que não querem saber, e aqueles que querem permanecer no mal. E aliás, quando o Senhor vier, para Ele poder estabelecer o seu reino, Ele tem que limpar a terra de todo o mal. E com isso, aqueles que estiverem vivendo no mal, veja, aqueles que forem surpreendidos, como foram surpreendidos esses nossos irmãos lá na Ásia, despreparados, vão ser tomados despreparados, porque o Senhor, veja bem, irá com a sua misericórdia, tornando-se elástica, realmente o Senhor tem dilatado o tempo da sua vinda, não ao nosso gosto, mas ao gosto da misericórdia dEle. Ele tem dilatado, e infelizmente nós, humanidade, e nós cristãos, temos abusado da misericórdia dEle, isso que estamos fazendo. Mas o Senhor tem dilatado a sua misericórdia, justamente porque Ele não quer tomar ninguém de improviso, não, Ele quer que todos estejam esperando, que todos sejam preparados, que ninguém esteja no mal, que ninguém esteja no pecado, que ninguém esteja jogado na lama desse mundo. Jesus quer que todos o aceitem, que todos se voltem para Ele, que todos se arrependam, que todos se convertam. E veja, nós e os nossos, nós temos que criar juízo na nossa cabeça, porque veja, gente nossa, na nossa casa, na nossa família, está brincando com a misericórdia de Deus, está sendo levado ao léu do mundo, como se fosse, não tem nada que ver com o Padre Léo, sendo levado pelo roldão do mundo, nessas águas sujas do mundo que nós estamos vivendo. E é por isso que o Senhor nos fala, nos insiste, como aconteceu com Simeão, como aconteceu com a profetisa Ana. Gente, é coisa muito séria, não é à toa que a Igreja do Brasil vem agora com esse projeto Queremos Ver Jesus. Nós que temos acompanhado os caminhos da nossa igreja no Brasil, nos admiramos, mas graças a Deus é a resposta do Espírito Santo. Quando não veio das bases, quando não veio de nenhum movimento, quando não veio da renovação carismática, não veio de nenhum movimento de ninguém, veio dos nossos bispos, graças a Deus, esse projeto Queremos Ver Jesus, que quer justamente, e o objetivo é esse, fazer com que todos se encontrem com Jesus, com que todos tenham a oportunidade de se entregar a Jesus e ter vida nova e transformar-se e ser um homem novo, uma mulher nova, porque o único jeito disso acontecer não é com aconselhamentos, não é com reflexões, não é com movimentos, não é com nada, é realmente vida nova, é passar por um novo nascimento, e esse nascimento acontece quando a pessoa tem um encontro pessoal com Jesus e entrega a Ele a própria vida. Do contrário, não acontece a mudança de vida, não acontece a vida nova, não acontece.
Então, graças a Deus, são os nossos bispos que põem como um projeto para dizer: igreja, já passou do tempo, já era para ontem, mas esse ontem você sabe muito bem que é para 20 e 30 anos atrás, mas mesmo atrasados, 20 e 30 anos, nós temos que agora nos unir, temos que agora cerrar fileiras, e temos que realmente levar o Evangelho, levar Jesus, porque é um direito deste povo ver Jesus, porque do contrário, esse povo vai se perdendo, se perdendo, se perdendo, se perdendo, não só para seitas, não, ele vai se perdendo, se perdendo, se perdendo, porque nós estamos perdendo os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos netos. É verdade ou não é? Porque o mundo, gente, está sendo realmente uma enxurrada suja, levando água abaixo as coisas mais preciosas que nós temos. É preciso que nós, igreja, agora sejamos como o velho Simeão e a profetisa Ana. Porque é impressionante, né? No templo, o único que esperava a vinda do Senhor e o reconheceu era um homem, o velho Simeão. Por quê? Pelo erro que eles cometeram e pelo erro dos seus dirigentes. É claro, o Senhor não quer que aconteça agora isto com a sua segunda vinda, não quer, e não pode acontecer, porque a vítima seremos nós e os nossos. Estou lhe dizendo, se você tivesse essa compreensão que eu estou tentando lhe passar, você mudaria totalmente o rumo da sua vida. Você se tornaria um evangelizador ardoroso, ferrenho, claro, dentro da metodologia da igreja, uma evangelização feita com amor, mas você não olharia mais nenhuma outra coisa a não ser a necessidade de evangelizar, que em outras palavras é salvar almas, que em outras palavras é projeto Dai-me Almas. Porque hoje temos que chegar a esse ponto, porque o chamado projeto Dai-me Almas é de uma frase que está no Antigo Testamento, lá no tempo de Abraão, quando aquele rei disse para Abraão: dai-me almas e ficai com o resto é resto, fique com tudo, dai-me apenas as almas. E as almas eram justamente o súbdito do seu reino. Ele estava pedindo apenas as pessoas não podiam se perder, as pessoas não podiam morrer, as pessoas não podiam. Então ele pediu: dai-me almas e ficai com o resto. Gente, no momento presente que nós estamos, é isso, todos nós precisamos gritar: Senhor, 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 dai-nos almas e ficai com o resto que se rebente, o resto que se rebente, o meu futuro, os meus cursos, os meus afetos, as minhas aspirações. Mas a primeira coisa na minha vida tem que ser justamente o salvamento, e uso essa palavra, o salvamento, porque já é tarde. O salvamento a partir dos meus mais próximos, todos aqueles que precisam ser salvos, porque a vinda do Senhor é certa. Se alguém de nós dissesse para vocês, um ano antes, ou 6 meses antes, ou um mês antes, uma semana antes, ou um dia antes, no tempo do Natal, que aconteceria aquela catástrofe na Ásia, nós acreditaríamos? Infelizmente, não. Só que quanto à vinda do Senhor, gente, é tão certa como a catástrofe que já aconteceu na Ásia. É tão certa como a catástrofe que já aconteceu e o mundo inteiro viu, porque pelos meios que nós temos de rapidamente as notícias chegarem e as imagens chegarem, nós vimos aterrorizados o que aconteceu com aqueles nossos irmãos. Deus não quer que aconteça com o mundo, Deus não quer que aconteça com a humanidade aquilo que aconteceu com aquele povo. Eles foram pegos de improviso, e veja, a grande quantidade de brasileiros que estavam lá, estavam se divertindo, foram para férias, não os reprova em nada. É justo tirar férias onde você pode, onde você quer, se você tem possibilidade, vá para a Ásia, mas eles não esperariam.
Foram para férias porque nunca esperariam isso, mas não é isso que diz a palavra de Deus, e foi Jesus que disse: será como no tempo de Noé, onde ninguém esperava, até gozavam do Noé, como gozaram também do profeta Simeão. Velho Carola, enchendo a paciência da gente com essas histórias do Messias, e vem todo dia ao templo aqui, para ver se o Messias chegou. Acaba com essa história, o Messias não virá tão já não, demorou tanto tempo, tem milênios na frente para vir, e os judeus estão até hoje esperando o seu Messias, verdade ou não é? Os judeus estão até hoje, veja a situação do judeu, meu Deus do céu. Claro, a palavra de Deus já nos garante que no fim, eles vão ser salvos, eles vão cair num grande arrependimento, chorarão como se chora um filho, e reconhecerão que eles crucificaram o Messias deles, vão reconhecer. Mas veja a sorte dos judeus, quando digo sorte, é a situação dos judeus, no mundo inteiro. Por quê? Porque não reconheceram o seu Messias quando ele veio. Não é um castigo, mas é uma consequência. Se você desvia o caminho, se você, ao invés de vir para a Canção Nova, você fosse para um outro lado qualquer, se você fosse para a Serra do Mar, o que ia acontecer com você? Porque você desviou completamente o caminho. Gente, é o que acontece com quem desvia o caminho. E Deus não quer, Deus não pode permitir que nós erremos o caminho. Também por algo muito importante, que está na primeira leitura. Eu não posso me esquecer da primeira leitura. Porque aqui São João, e São João era o santo do amor, que vivia repetindo: filhinhos amai-vos, filhinhos amai-vos, filhinhos amai-vos. Ele diz: não ameis o mundo. E esse amar, gente, é uma questão de preferência. O judeu sempre jogava o verbo amar em oposição ao verbo odiar. É por isso que Jesus diz que não odeia seu pai e sua mãe. São os dois braços de uma balança. É a mesma maneira hebraica que João está usando. Quer dizer, aqueles que põem o peso na busca do mundo e nas coisas do mundo, e não na busca de Deus e das coisas de Deus. É por isso que ele fala: filhinhos, não ameis o mundo. E você sabe que não é o globo terrestre, a beleza da natureza. Não, você sabe que quando João está falando de mundo, que mundo é esse? Nem preciso explicar. Que mundo e imundo é esse, especialmente o nosso. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo que há no mundo, as paixões da natureza, a concupiscência dos olhos e a ostentação da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e também a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai agora? Que nós estejamos preparados, bem preparados para a segunda e gloriosa vinda do Senhor. E para isso Ele nos deu o tempo da misericórdia, e para isso Ele nos deu esse derramamento do Espírito Santo, que estamos vivendo já há 33 anos no Brasil, e mais anos, quase 40 anos, 37 anos no mundo. Essa é a vontade do Senhor. Mas deixa eu explicar, o que é essa concupiscência de que fala a Bíblia? Eu vou explicar para você assim. Você sabe que há animais que comem vegetais, capim e outros vegetais. Põe um boi, põe um burro, ainda mais um cabrito numa horta, você vê a festa que ele faz. Mas agora apresenta carne para ele. Ele dá uma cheirada assim, talvez nem cheire. Ele está morrendo de fome, mas não vai comer carne. Vai. Não vai. Porque não é da natureza dele. E ao contrário, pega um animal carnívoro, uma dessas feras, mesmo cachorro, e dá capim, dá cenoura para ele, dá verdura,
Coitado, ele está morrendo de fome, mas não come. Vai comer capim quando ele está com dor de barriga, daí é remédio. Porque não é da natureza daquele animal carnívoro comer vegetal, mas é comer carne. Portanto, na natureza dele há um impulso para as coisas da sua natureza. O que aconteceu conosco? Claro, por sermos de Deus, por sermos filhos de Deus, Deus tinha colocado em nós um impulso e uma atração para as coisas de Deus, para as coisas do alto, para Deus. Tanto assim que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, andavam no jardim do paraíso, na maior amizade com Deus. E é certo que, do jeito da Bíblia narrar, eles esperavam o dia inteiro, desde a madrugada, aquele encontro com o Senhor, porque pelo menos no finalzinho da tarde, eles estariam próximos do Senhor, estariam com o Senhor. Vamos dizer, a carne deles toda pedia o dia inteirinho, do jeito que fala o Salmo 61, 62, que a minha própria carne suspira, anseia, anela pelo Senhor, porque fomos criados para Deus. Então, justamente, o impulso e a atração nossa é para Deus e para as coisas de Deus. E, portanto, as coisas do mundo são passageiras, especialmente nesse mundo mau. Não, nós nem queremos saber. Até uma repugnância, uma rejeição pelas coisas desse mundão de vícios. Não bate com a gente, pelo contrário, há uma repulsa, há uma náusea. Gente, o que fez o pecado original? O pecado original atingiu-nos no âmago. É por isso que se chama original. Atingiu a nossa origem e lá no começo. Atingiu-nos em profundidade. Então, justamente, o impulso e a atração nossa é para Deus e para as coisas de Deus. E, portanto, as coisas do mundo são passageiras, especialmente nesse mundo mau. Não, nós nem queremos saber. Até uma repugnância, uma rejeição pelas coisas desse mundão de vícios. Não bate com a gente, pelo contrário, há uma repulsa, há uma náusea. Gente, o que fez o pecado original? O pecado original atingiu-nos no âmago. É por isso que se chama original. Atingiu a nossa origem e lá no começo. Atingiu-nos em profundidade. Desviando-nos, e aqui está. Imagine onça, leão, cachorro, gato, entrando pelas hortas e comendo capim e alface e couve. Mudou completamente. Imagine boi, cavalo, vaca, cabrito, comendo carne. E vindo no seu pé, você nunca esperou, né? Concupiscência é justamente isso. Nós que não tínhamos justamente esse impulso e essa atração para as coisas do mal, para as coisas do pecado, para as coisas da sensualidade, para as coisas da depravação, acabamos ficando. Não é verdade que a gente gosta? Não é verdade que a gente gosta? Claro que o tipo do gosto estragado que logo na frente já mostra que só trouxe amargura, mas que infelizmente a nossa carne gosta, e é por isso que ela se refestela, é por isso que ela se envolve, ela se lambuza nas coisas do mundo. Verdade ou não é? E é por isso justamente que o Senhor diz que nós precisamos nascer de novo. E você vai lá ao Evangelho de São João, capítulo 3, onde o próprio Jesus diz a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo.
Só poderá entrar no reino dos céus aquele que nascer de novo. E veja bem, quando Jesus fala que entrar no reino dos céus, no reino de Deus, não é entrar no reino dos céus depois, até essa expressão, porque o judeu não usava a palavra Deus, Javé. Então eles começaram a substituir, para não falar o reino de Javé, eles falavam o reino dos céus, para não falar, porque nem era Deus que eles falavam Javé mesmo, o nome santo de Deus que eles não pronunciavam. Foi por isso que começaram a falar reino dos céus, além de reino de Deus. Mas na verdade está se falando do reino de Deus e não reino dos céus, que não vai ser depois da nossa morte. Não, é reino de Deus já agora, que começa aqui. Claro que vai chegar em plenitude quando Jesus vier e instaurar aqui o seu reino, e depois do fim do mundo, quando formos realmente para o céu. Mas agora o reino de Deus está aqui, e é preciso que os que são de Deus vivam de maneira nova. Só que a concupiscência pegou a gente de tal maneira que, se nós não nascermos de novo, a concupiscência não sai da nossa vida, e nós vamos continuar gostando das coisas do mundo. Você está entendendo? Das coisas viciosas, das coisas depravadas deste mundo. Continuaremos tendo uma atração e um impulso, uma força que muitas vezes não é a nossa, nós até não quereríamos, mas parece que a nossa carne nos trai, que a nossa humanidade, como diz São Paulo, o nosso homem velho nos trai, e ele nos empurra para o mal, nos empurra para a depravação. E todos nós, infelizmente, temos essa experiência. Então Jesus diz claro: tire o seu cavalinho da chuva, o que você precisa é nascer de novo. Tipo assim, acabei usando a expressão que eu não queria, né? Esse tipo assim é um erro total em português, mas todo mundo fala, né? Tipo assim, que soltei o tipo assim. Tudo bem, tipo assim. Um cachorro, um leão, uma onça, um gato, que passa para o novo nascimento, e daí não devora mais carne, daí não fica mais surpreendendo presas e matando presas e comendo carne e bebendo sangue de outras vítimas. Claro, porque mudou lá dentro. Aquele leão, aquela onça, aquela jaguatirica, aquele leopardo, porque mudou lá dentro, os hábitos dele mudam, torna-se uma nova criatura, há uma conversão, ele já não gosta mais de carne, até ao contrário, ele começa a ter repugnância de carne, e dizer: puxa vida, eu acabei gostando dessas coisas, não quero mais saber, e vai comer vegetais. Você me entendeu? Gente, o único jeito de nós superarmos a concupiscência que está em nós é através de um novo nascimento. Do contrário, vamos ser levados continuamente pelo roldão do pecado, pela enxurrada suja do pecado, do mundo, nos perdendo. Porque também tire o seu cavalinho da chuva. Talvez seu marido que vive no adultério, seu filho que anda nas drogas, talvez sua filha, que é uma coisa dolorosíssima para você, que vive uma vida prostituída. Ele e ela não vai mudar se não passar por esse novo nascimento. Porque você apenas falar na cabeça, você apenas mostrar situações, você fazer reflexões, você fazer dinâmicas de grupo, para a pessoa dar uma melhoradinha, mas daqui a pouco volta à natureza velha. E tudo acontece assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos, amém. Mas para que realmente as pessoas deixem todas essas coisas erradas, como disse claro São João, é preciso que elas passem por um novo nascimento, que elas nasçam de novo, que elas se tornem nova criatura.
E quando acontece esse novo nascimento? O Evangelho de São João, capítulo 1, vai dizer: ele veio para o mundo, mas o mundo não o reconheceu. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas aqueles que o receberam, aqueles que o acolheram, aqueles que o aceitaram, aqueles que se entregaram a ele, receberam dele a graça de se tornarem filhos de Deus. E eles não nasceram nem da carne, nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Gente, esse novo nascimento existe. E contemple o que aconteceu com você. Se você mudou de vida, se você teve a graça da conversão, é porque graças a Deus você talvez nem tomou consciência que foi isso que aconteceu. Igualzinho o leão, igualzinho a jaguatirica, igualzinho o gato, o cachorro, algo mudou-se no mais íntimo de você, para que você deixasse de ter gosto e atração e impulso para as coisas do mundo, para as coisas do pecado, e você recebesse de novo e viesse do fundo do seu ser a sua origem. Veja, o pecado original sendo substituído agora por uma graça original que vai vencendo a situação do pecado original. Claro, sempre precisaremos ficar atentos, porque o leão sempre será leão, a onça sempre vai ser onça. Então ela não pode brincar com carne, mas não tem mais aquele impulso, não tem mais aquela atração. É como um alcoólatra, graças a Deus, começando a frequentar o AA, por exemplo, ele já deixou e decidiu-se, e graças a Deus depois não sente mais atraído para o álcool, só que ele não pode tomar o primeiro gole. Nós também, mas precisamos passar pelo novo nascimento. Se hoje estamos numa vida nova e queremos ser cada vez mais de Deus, cada vez mais santos, é porque passamos por um novo nascimento. E veja, os seus precisam também, não é passar um verniz nas pessoas da sua casa, nas pessoas da sua família, não, que vai convertê-los e fazê-los novos. Não, eles precisam de um encontro pessoal com Jesus, e é isso que busca o projeto Queremos Ver Jesus. O que nós temos que fazer, gente, é patrocinar, é ajudar as pessoas, é mostrar-lhes Jesus, é levá-los para Jesus. É uma luta ingente, eu sei, porque o pecado está aí, o roldão do mundo, a enxurrada do mundo está aí, e é atraente mais do que nunca. O mundo de hoje tornou-se muito atraente e muito impulsivo, e as pessoas são levadas e atraídas. É uma luta trazê-las para Deus, mas é preciso que sejam trazidas, todos, antes que seja tarde, antes que uma multidão, que vai ser centenas, milhares de vezes mais do que os que foram surpreendidos na Ásia, sejam surpreendidos, não por uma ondazinha, não por um terremotozinho, mas pela própria vinda do Senhor, que vai ser obrigado a limpar a face da terra, para depois de limpar a face da terra, colocar aqui céus novos, uma terra nova e uma humanidade nova, onde apenas aqueles que são fiéis ao Senhor ficarão, apenas aqueles que passaram pelo novo nascimento ficarão, para começar uma humanidade nova, como nos tempos de Noé, porque foi isso que disse Jesus. Você me entendeu? Se você me entendeu realmente, eu tenho a certeza que a sua vida vai dar uma guinada, uma grande guinada, e você precisa tornar-se apóstolo, evangelizador, nesse projeto, que podemos chamar também de Dai-me Almas. Esse projeto Queremos Ver Jesus, porque nós e os nossos temos o direito a um novo nascimento, e esse novo nascimento, que nos faz deixar de gostar das coisas do mundo e de sermos impulsionados e atraídos pelas coisas do mundo, só vai acontecer pelo novo nascimento. E o novo nascimento só vai acontecer com um encontro pessoal com Jesus. Senhor, manda o teu Espírito Santo, porque é Ele, e só Ele, que vai acrisolar em nós essa realidade, essa mudança de vida, Senhor, essa guinada radical na nossa vida, Senhor, onde deixaremos
as coisas triviais do dia a dia, onde nós dedicaremos totalmente, Senhor, a única coisa necessária é a salvação, a nossa salvação e a salvação dos nossos. É o novo nascimento e o novo nascimento para os nossos. Precisamos ser apóstolos, precisamos ser evangelizadores, Senhor, e já era para ontem, já era para 10 anos atrás, já era para 20 anos atrás, já era para 30 anos atrás. Estamos tirando o atraso, mas queremos tirar o atraso, Senhor. Então manda o Teu Espírito Santo agora, Senhor, sobre nós, sim, e peça junto comigo, Senhor, porque é só pelo Teu Espírito Santo, porque ainda somos muito fracos, Senhor, ainda somos muito indolentes, somos muito do mais ou menos, somos ainda muito frívolos, Senhor, somos infelizmente ainda do mais ou menos, somos mornos, Senhor, nem frios nem quentes, Senhor, mas precisamos ser quentes do Teu Espírito Santo, porque o Senhor mesmo disse: o dia do Senhor está próximo. Sim, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E esta é a boa nova. E esse Evangelho está mais próximo do que nunca. Também na sua misericórdia, para que todos passem por esse novo nascimento. Vai ficando em pé e passando por esse novo nascimento. Se mude tudo dentro deles, Senhor. E também eles sejam cheios do Espírito Santo. Enviai, 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 enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Diga agora no fundo do coração que você aceita Jesus. Hoje é um dia importante. Diga para Jesus que você o aceita, que você o aceita como seu Senhor, Senhor da sua vida. Sim, Senhor quer dizer Senhor. Ele vai mandar na sua vida, Ele vai imperar na sua vida, Ele vai dirigir a sua vida, Ele vai governar a sua vida. Você não vai mais ser o Senhor da sua vida. Entregue-se ao Senhor agora e diga que você precisa dEle como Salvador, porque você andou nos caminhos do pecado. Talvez você ande ainda nos caminhos do pecado, você ainda está nessas ondas lodosas do mundo e você não sente força e talvez nem sinta vontade de deixar. Então grite para Jesus, como gritou aquele ceguinho Bartimeu. Grite para Jesus, grite para Jesus. Peça a Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, salva-me, Senhor. Eu te aceito como meu Salvador, eu preciso de ti, Senhor. Ninguém mais pode me salvar. Sociologia nenhuma, política nenhuma, reflexão nenhuma vai me salvar, Senhor. O que vai me salvar é um novo nascimento, e esse novo nascimento se dá por encontro pessoal contigo. Jesus, eu estou gritando, eu quero te ver, Senhor. Eu preciso me aproximar de ti, eu preciso, Senhor, te encontrar, eu preciso me entregar a ti, Jesus. Eu quero te seguir e eu preciso te seguir, Senhor. Eu quero um novo nascimento. Jesus, dá-me um novo nascimento. Eu não posso me perder, mas eu não estou sozinho, Senhor. Há muitos meus e tu queres que eu seja instrumento, apóstolo, evangelizador deles, Senhor, e eles precisam ser salvos. E já é tarde, Senhor, e já é tarde. Eu e os meus irmãos precisamos ser como o velho Simeão, como a profetisa Ana, Senhor, que entremos no templo e de casa em casa, Senhor, mostrando esse Jesus que já está no meio de nós, que as pessoas não estavam esperando, mas que ao mesmo tempo virá, e virá logo, e não demora. Sim, Senhor, Ele não demorará. Sim, Ele virá muito em breve. Então, ó Pai, manda para nós o Espírito Santo, para que criemos juízo na nossa cabeça e entremos não de acordo com os nossos projetos humanos, mas do Teu projeto, ó Pai, que é o projeto de Jesus, na força do Espírito Santo, para fazer novas todas as coisas. Sim, para fazer novas todas as coisas, porque esta é a Tua palavra: eis que faço novas todas as coisas, a partir das novas criaturas que só eu posso fazer, e eu quero fazer, e eu vou. CançãoNovaPlay.com. Assine já!